Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você viu a notícia de um médico que pretende transplantar a cabeça de um paciente vivo para o corpo de um morto e perguntou como eu veria isso em relação ao ensino da Bíblia. Talvez fosse mais correto ele dizer que... ele falar em transplante de corpo, não é? Porque nesse caso será um corpo de uma pessoa morta que será transplantado à cabeça de uma pessoa viva e não o contrário. Não é muito diferente de uma pessoa que é mantida viva, ligada a equipamentos que façam o papel dos órgãos de um corpo que já tenha perdido as suas funções. Já existe transplante de tudo. É impressionante, né? Transplante de órgãos, de pele, de ossos, de membros unitários ou múltiplos, transplantes de vários órgãos de uma vez só. Quase todos nós temos alguma coisa implantada ou transplantada em nós. Os nossos primeiros implantes de material estranho ao nosso corpo começam com as obturações dos dentes, que não são nossas, não é? Passando pelos próprios implantes dentários, implante de pigmento quando a pessoa faz uma tatuagem, implante de cabelo, implante de porções de silicone, lentes intraoculares, juntas dos membros e até membros inteiros são implantados nas pessoas hoje. Tudo isso são pedaços de diferentes materiais que são implantados no nosso corpo, mas também existem os transplantes de sangue, que são as transfusões, de tecidos, de órgãos de pessoas, órgãos de animais. Eu tenho um amigo vegetariano radical que hoje ele vive graças a uma válvula cardíaca extraída de um porco. Ele nunca comeria carne de porco, mas ele foi obrigado a viver com um pedaço de porco no peito. Mesmo que você seja contrário a transplantes, talvez você não saiba, que o enxerto ósseo que o cirurgião dentista fez na sua boca veio do material tirado de outra pessoa, talvez de um cadáver. Isso não é de modo algum corromper ou desprezar o corpo humano, mas sim simplesmente permitir que você permaneça vivo com a ajuda do corpo de alguém que já não vai mais precisar dele desta forma. Nesse caso que você viu no noticiário, eles irão pegar todos os órgãos de um morto, inclusive sua pele, seus ossos, seus membros, tudo, para transplantá-los a uma cabeça viva. Nós sabemos que um corpo morto com uma cabeça viva é de alguém vivo. Mas um corpo vivo ligado a uma cabeça morta não mais significa que a pessoa esteja viva. Ela está morta. Eu não vejo problema, então, se o tal médico conseguir essa façanha, porque Deus mesmo disse que não haveria coisa alguma de que o ser humano não fosse capaz de conseguir. É preciso entender que os 40 trilhões de micróbios que vivem no seu corpo, eles fazem parte de você. Eles fazem parte de você. Eles transformam você em 50% humano, o resto não é humano, o resto é micróbio. Se você considerar o número de células existentes no seu corpo, 50% de você não é você. O resto do seu corpo nem mesmo é seu, mas é formado por criaturinhas transplantadas ao seu organismo e que ajudam ou atrapalham o seu corpo a permanecer vivo. É melhor nem tentar se livrar de algumas delas, porque você pode acabar ficando doente. Ou seja, boa parte dessa população alienígena que vive no nosso corpo faz parte ativa de nós. Segundo um artigo que eu li, caso você conseguisse se livrar dessas criaturinhas, estaria se livrando de 1,3 kg de peso. Até que não seria má ideia, né? O nosso corpo é feito de material terreno, o mesmo material de que são feitas todas as coisas da Terra. Então, pegar um órgão daqui e colar ali não é muito diferente de um escultor tirar uma pelota de barro de uma escultura e colar na outra. O dono da cabeça, que recebeu o corpo de um morto, terá feito, na verdade, o que hoje é chamado de transplante múltiplo. E bem múltiplo no caso dele, né? Tem gente que recebe transplante de um combo de órgãos, como coração, pulmão, rins, fígado, pele, córnea, cabelo, etc. Muitos ajudam a prolongar sua vida. E se for essa a intenção do dono da cabeça, que ganhará um corpo que de outro modo seria comido por vermes, eu não vejo como isso poderia ser contrário à vontade de Deus. Os transplantes também levantam questões éticas, e aí que a coisa começa a engripar. Como saber se o rim que você está recebendo não foi roubado?
ou seu coração não tem origem em um homicídio encomendado. Lado a lado com a indústria do transplante, corre uma indústria criminosa, e as guerras que nós vemos nos jornais também têm os seus departamentos de roubo de cadáveres ou de pessoas apenas feridas para extrair seus órgãos. Isso existe, isso é real. Mas eu acredito que o cristão não deva se apegar a esta vida a qualquer custo, não. Às vezes até o custo de passar o resto dos seus dias em extremo sofrimento, como algumas pessoas passam quando fazem transplantes múltiplos. Existem pessoas que recebem transplantes múltiplos de órgãos, mas podem acabar vivendo meses e até anos entre a vida e a morte, lutando contra rejeições, infecções e mais uma série de problemas. Se for cristão, ele poderá até acabar se perguntando se valeu a pena levar uma vida de sofrimento apenas para adiar um pouco o seu encontro com o Salvador. Morrer ou permanecer vivo são opções que podem ou não ter origem no egoísmo. Alguém que não quer se tratar sua saúde, porque deseja morrer, por não aguentar mais viver nessa terra, tal, por não gostar da vida que Deus lhe deu, ou alguém que quer viver a qualquer custo para aproveitar a vida em prazeres, são opções igualmente egoístas, cada um à sua maneira. Então o cristão deve ponderar, como fazia Paulo, pensando no que seria melhor, permanecer no corpo ou partir para estar com Cristo. Ele escreveu assim: a minha intensa expectação e esperança é que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto na minha obra, e não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei, e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé. Filipenses 1, de 20 a 25. Se você estiver perdendo o sono, preocupado como vai ficar essa distribuição de órgãos por aí quando vier a ressurreição, nem se preocupe. O corpo que nós temos será completamente transformado, antes de ser o corpo novo e ressurreto ou transformado no arrebatamento. Com transplante ou sem transplante, os seus órgãos iriam apodrecer de qualquer maneira num sepulcro para serem comidos, processados e defecados por vermes e bactérias. Muitos nem mesmo chegam a ter seus corpos sepultados, como aqueles que foram pulverizados por uma explosão atômica, dos quais só restou uma sombra gravada numa parede de Hiroshima. Deus saberá como ressuscitar cada um sem qualquer dificuldade. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.